Vamos olhar o nome dessa ferramenta, Opacity, ou transparência. Ela está marcada em 100%. Significa que o meu objeto ele está com 100% de visualização aqui na cena. Como assim? Se eu clicar nesse botão, se eu clicar nesse parâmetro e arrastá-lo para a esquerda, eu percebo que meu objeto vai ficando translúcido. Por que isso acontece? Porque aqui é o índice de transparência do meu objeto. Outra função que eu vou explicar para vocês antes de vir para cá, é essa função que está marcada por padrão. Essa função ela serve para mostrar a transparência da minha composição. Como eu importei uma imagem em PNG, essa imagem eu tirei o fundo dela no Photoshop e ela vem para cá transparente. Quando eu desabilito essa função, o que é que acontece? A nossa composição criada inicialmente, ela tinha o fundo preto, lembro? Esse fundo vai ser mostrado quando eu desabilitar essa função. Vamos deixar com fundo preto para que a gente possa ter um contraste melhor. Então vamos lá. A opacidade ela serve para diminuir a transparência do objeto na cena e aumentar. O parâmetro mínimo é 0%, significa que o objeto está totalmente invisível na cena, e 100% ele está totalmente visível. Rotation. O Rotation a gente vem aqui no lado direito dele, clica com o botão esquerdo e gira para a direita e mexe para a direita o mouse, a gente percebe que o objeto ele vai obtendo rotações, que o objeto vai sendo rotacionado à medida que a gente puxa esse parâmetro para a direita e para a esquerda. E perceba que quando eu passar de 360 o giro, automaticamente ele me adicionou o número 1, que significa que eu dei uma volta no eixo de 360 graus. Se eu aumentar mais, se eu der mais uma volta de 360 graus, ele vai mostrar aqui para mim o número 2, significando que dei duas voltas em 360 graus. Vamos lá. Vou deixar aqui, vou clicar nesse reset para ele me devolver as configurações iniciais do objeto. Automaticamente, quando eu faço isso, ele coloca o objeto no meio da cena, no meio do nosso stage. Vamos para o parâmetro de escala, pessoal. Quando eu clico nele e mexo para a direita ou para a esquerda, eu percebo que ele vai aumentando o seu tamanho e diminuindo proporcionalmente. Se eu desabilitar esse cadeado aqui, eu percebo que a escala, o botão do lado direito, ele serve para escalonar o objeto na vertical, e do lado esquerdo serve para escalonar o objeto na horizontal. Vou dar mais um reset para o objeto voltar à posição e às configurações iniciais, e vamos para o parâmetro de Position. O parâmetro de Position ele tem duas características, como na escala. Vou deixar habilitado aqui a proporção, que é o seguinte, pessoal. Essa da esquerda serve que eu estou movendo, significa que eu estou movendo o objeto para a esquerda. Se eu aumentar esse valor aqui, estou movendo ele para a direita. E esse parâmetro significa que se eu aumentá-lo para a direita, eu estou movendo ele para baixo. Se eu aumentá-lo para a esquerda, eu estou movendo ele para cima. Com a ferramenta de seleção ativa, eu posso clicar no meu objeto e posso arrastá-lo na posição que eu quiser. Vamos dar mais um reset e vamos ver para que serve o Arco Point. O Arco Point, esse primeiro parâmetro, ele tem a mesma função do Position. Ele serve para eu colocar esse pontinho que a gente vê no meio do objeto na posição que eu quiser. Esse outro parâmetro, eu faço a mesma função desse parâmetro do Position para cima e para baixo. Eu gosto muito de mexer nesse Arco Point através dessa ferramenta aqui. Se eu clicar nela, clicar e segurar esse pontinho, eu posso colocá-lo manualmente de forma livre no tamanho ou na posição que eu quiser da cena. Nesse caso, vou colocá-lo aqui para que vocês possam perceber uma coisa. Vou usar agora o parâmetro da rotação e vou fazer um giro. Percebam que o objeto ele está sendo rotacionado de acordo com esse ponto aqui, esse Arco Point ou ponto pivô. Se eu mudar o Arco Point com essa ferramenta aqui ativa de lugar, eu percebo que quando eu rotaciono, ele vai me rotacionar através de outro eixo de animação, que no caso é esse eixo que eu coloquei aqui. Bom, gente, vou dar mais um reset. Vocês entenderam basicamente para que servem essas ferramentas. Vamos começar com a animação propriamente dita. Vou vir aqui nessa ferramenta, vou dar um Fit para que a gente possa ver a composição toda. Vou clicar agora na nossa camada do BG, vou arrastá-la, e quando arrastar, percebam que aparece aqui uma taginha preta, uma linha preta, que significa se eu quero colocar esse objeto à frente, acima do objeto que já está nessa composição, ou abaixo. Eu vou colocar abaixo nesse caso porque eu quero que esse objeto esteja por cima dele. Percebam que quando eu dou um zoom
na cena, esse objeto ele está perfeitamente encaixado, porque quando eu construí já pensando nesse ambiente. Então vamos lá, vou tirar aqui do zoom novamente, vou vir aqui com a ferramenta de seleção. Percebo que esse BG ele não tem a mesma configuração de altura da nossa composição, mas nesse caso aqui não vai ser necessário eu reescaloná-lo, porque eu quero apenas mostrar para vocês já os parâmetros básicos de animação que a gente vai utilizar no decorrer do curso. Vamos aprender agora as funções da timeline do After Effects. Pessoal, a timeline ela vai servir para que a gente possa se orientar com relação à animação da nossa cena. Nesse caso eu vou arrastar o cursor para o ponto inicial 0, que é onde eu quero que comece minha animação. Vou selecionar o parâmetro do carro. Vou abrir aqui essa janelinha de opção dele, abrir a opção transformação, e eu vou fazer uma animação de posição. Eu vou fazer esse carro se mexer. Vou clicar nele, vou arrastá-lo para onde eu quero que ele comece, e vou marcar através dessa chavinha aqui a posição inicial dele. Vamos entender para que serve. Quando a gente olha para cá, a gente percebe que a animação ela se encontra no ponto 0, ou seja, no início do vídeo. Se eu clico aqui com o botão esquerdo nessa chavezinha, eu percebo que um keyframe ele aparece aqui na cena. Esse símbolozinho aqui ele representa o keyframe, que significa o ponto inicial de registro dessa animação. Eu quero que esse carro ele se mexa daqui até esse ponto no intervalo de 1 segundo. Ou seja, eu clico aqui com o cursor, arrasto ele e trago ele para a posição de 1 segundo, que a gente pode visualizar por aqui. E agora eu tenho duas maneiras. Ou eu mexo nesse parâmetro de orientação horizontal do position para a direita, para que o carro possa andar em linha reta, ou apertando Ctrl Z, eu clico e arrasto com o mouse. Percebo que quando eu crio esse movimento, ele me cria uma linha, que significa a trajetória ou o percurso que esse objeto vai fazer na cena. Quando eu coloco a posição final do meu objeto, eu percebo que automaticamente ele cria um outro keyframe, e ele gera um registro, que quando eu mexer aqui o cursor do mouse, vocês vão perceber que a animação ela já está acontecendo. Ele começa desse ponto que foi registrado, e ele avança para esse ponto. Eu posso dar um preview em tempo real através de duas opções. Ou eu aperto 0 no teclado numérico e ele me mostra um preview dessa animação, ou eu venho aqui, arrasto aqui para poder visualizar essa janela de preview, que ela pode ser ativa através da janela do menu Window, Preview ou Ctrl 3, e eu aperto aqui nessa ferramenta, que é o RAM Preview. Quando eu clico nela, ele me mostra um preview da animação que está acontecendo na minha timeline. Perceba que uma linha verde é criada, que significa que essa trajetória de animação ela foi renderizada na memória RAM. Se eu tivesse objetos muito pesados e a composição tivesse muito grande, provavelmente quando chegasse em um determinado ponto eu não ia ter memória RAM suficiente para poder dar esse preview. Então essa linha verde ela não ia conseguir atingir esse tempo todo. Como a gente está trabalhando com um projeto leve, isso acontece de forma tranquila. Vamos mexer em outro parâmetro aqui, pessoal. Vamos entender uma outra coisa. Se eu vim aqui para o meio o intervalo aqui entre esses dois keyframes, colocar o cursor aqui no meio e clicar nessa ferramenta aqui, eu vou criar um outro keyframe. Eu vou gerar um outro registro aqui. Só que nesse caso vocês não vão perceber diferença nenhuma, porque eu não adicionei movimento nenhum nessa chave de animação ou nesse keyframe. Eu posso navegar entre esses keyframes também através dessas setinhas, para a direita ou para a esquerda. Então vamos lá. Nesse ponto aqui que eu criei essa animação, automaticamente o After Effects, quando está com essa função ativa, ele registra todos os movimentos que você faz com relação aos objetos que correspondam a esse parâmetro. Nesse caso, pessoal, vou fazer o nosso carro voar um pouquinho aqui. Eu vou arrastá-lo ele para cima. E percebam que essa trajetória que é criada automaticamente me mostra o percurso que o carro vai fazer nessa animação.
vou arrastar o cursor e eu vou ver que o objeto está se movendo nessa direção. Ele está se movimentando automaticamente. E o After ele cria essa interpolação, ele cria esses movimentos frame a frame automaticamente. Basta a gente marcar o ponto inicial e o ponto final. Bom, vou encerrar essa primeira aula por aqui, para não sobrecarregar vocês de informações, que não é a intenção, e fazer com que vocês tenham um aproveitamento melhor. Treinem aí, pessoal, vou disponibilizar essas duas imagens para vocês. Tentem fazer essa mesma animação, criem a composição através dessa ferramenta com as configurações que eu mostrei no início do vídeo. Importem um objeto, coloquem ele na janela correspondente e tentem fazer essa mesma animação. Ela é simples, eu sei que vocês devem estar totalmente desempolgados olhando esse tipo de animação, mas eu garanto para vocês que no decorrer do curso nós vamos trabalhar com animações muito complexas e vocês vão ficar muito satisfeitos mesmo com o resultado do curso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar. Um abraço e até a próxima aula.